Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. O discípulo de Jesus Cristo é testemunho como mestre, de pobreza, simplicidade, humildade, assim como de coragem e clareza de posições em todas as circunstâncias. Esse é o exemplo que nós devemos ter de Jesus Cristo. E todo discípulo de Jesus Cristo busca ser como mestre. Jesus, que viveu a simplicidade, a pobreza, a humildade, mas teve a coragem. Cada um de nós somos convidados a vivermos como mestre, pronto a suportar com paciência toda injúria, pronto a denunciar toda injustiça. É assim que Jesus nos convida a cada um de nós. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos orienta. Esse mesmo Espírito Santo que atuou e que continua atuando na vida da Igreja até hoje. Por isso que a Igreja Católica existe mais de 2000 anos. Por isso que a Igreja de Jesus Cristo, porque sempre foi assistida pela ação do Espírito Santo e continua sendo assistida. E esse mesmo Espírito Santo conduz a cada um de nós. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. É o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir, que deve nos orientar nos nossos passos, para que sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E aquele que testemunhar será salvo. Aquele que for firme até o fim, esse será salvo. Aquele que é conduzido pela ação do Espírito Santo de Deus,
não tem medo, não tem receio de nada. Ainda que venham as provações, as perseguições, as dificuldades, o sofrimento, sempre estará em pé, a caminho. E nós devemos ser assim, discípulos de Jesus Cristo. E discípulo é aquele que segue até o fim, porque sabe que não está sozinho. Porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus Cristo está conosco. Qual é a promessa de Jesus? Eu estarei convosco até os fins dos tempos. Jesus está conosco. Não tenhamos medo, não tenhamos receio. Apenas confiemos. Apenas assumamos a nossa missão de verdadeiros discípulos. Que possamos professar a nossa fé testemunhando a palavra de Deus. Testemunhando que Jesus está conosco. Que Ele é o mesmo Jesus de ontem, de hoje e de sempre. Que assim seja.